5 corintianos versus um daqueles palmeirense rapazes. infiltrado. Deixa eu botar o vídeo aqui. Mano, vamos ver o que esses caras estão aprontando, mano. 5 corintianos versus um palmeirense infiltrado. Nós somos aqueles rapazes e hoje... Brincadeira, rapaziada. Nós somos a FutWord e no programa de hoje teremos 6 corintianos, ou melhor, 5. E eu e mais 4 especialistas aqui vamos tentar descobrir quem é o porco no meio dos Pô, gatos. mas os especialistas não são corintianos? Ué. Tá, vamos ver. Legal. A maioria de preto e branco, inclusive. Uma observação muito forte: nenhum dos participantes tem um pigmento verde. Legal. Na sua Meio brifado, né? Aquela bermudinha ela é meio verde, tá? Mas eu posso só falar um negocinho? a calça. Posso só falar um negocinho, gente? Esse cidadão aqui, o terceiro aqui, ó, ele é muito Corinthians. Não é possível. Tem uma cara de corintiano nato. Com todo respeito, não existe possibilidade dele ser. Mas beleza, vamos seguir o vídeo. Seria uma grande surpresa. Pessoal, começando do começo então, nome, idade e qual a sua história, como você virou corintiano? Bom, minha história começa na Copa do Brasil 2008, Corinthians e Sport. Eu me tornei corintiano numa derrota. Quando o Corinthians perdeu, eu vi ali a paixão que meus pais tinham pelo Corinthians e aí foi só a história. E eu virei mais corintiano em 2012, quando meus tios e meus pais prometeram que se o Corinthians fosse campeão da Libertadores, ia sair todo mundo só de cueca na rua. E saiu? Saiu, e foi aí que eu falei, eu quero ser assim. É isso, Perfeito. E aí eu entendi o que é o bando de loucos. O nome? Celso. Esse moleque é Corinthians. Grande Celso. O homem que saiu de cueca na rua. Eu sou o Pedro, tenho 23 anos e minha história começou pequenininho já, né? Na escola, o pessoal jogando futebol lá. Aí eu, no começo, não gostava muito de jogar futebol, fui me entrosando com eles, fui gostando de jogar futebol. Aí eu comecei a levar isso pra casa, né? E meus pais são corintianos e eles foram passando pra mim. É, história dos pais, né? História dos pais. Agora chegou a hora do mais corintiano do dia. Você vai falar o seu nome vai ser o mais Pô, mas corintiano. a história desse segundo aí... Moleque, se tu for palmeirense, moleque, rapaz, tu veio muito bem brifado. Mas se apresente seu nome, sua idade, por que você virou Corinthians? Meu nome é Cauã, tenho 18 anos e a minha história com o Corinthians, antigamente, minha família, basicamente, a gente torce pro Corinthians. E eu não era tão fanático assim pro futebol. Torcia, mas era só por torcer. Quando em 2019 eu peguei pra assistir a final do Paulista, entre Corinthians e São Paulo, peguei a paixão mesmo depois que o São Paulo empata o jogo e pro finalzinho o Corinthians faz o gol. Aí eu tornei essa paixão e desde lá... Aí soltou a emoção assim. É, soltou a emoção, aí... Show de bola. Hoje fanático. Não. Ok. Às vezes também não é Pô, mas aí é difícil, viado. Ok, não, beleza. Mas torce pro beleza. Corinthians, tá ligado? Perfeito. Torce pro Corinthians. Mas eu aposto que ele é fanático mesmo assim. Tá. O mais fraco corintiano já é fanático. Sou Rodrigo, tenho 20 anos. Minha história com o Corinthians começou, nem sei quando começou, acho que na minha casa, ser corintiano é lição de casa. Show, show. Curto e direto ali. Meu nome é Alessia, eu tenho 23 anos e eu acredito que foi o Corinthians que me escolheu, não eu que escolhi ser corintiano. Isso é Isso aqui é Botafogo, né, Mas Corinthians? também, como é que eu posso puxar o saco ali do Corinthians? Pode ser ensaiado. Pode ser pode ensaiado. Não escolha, fui escolhido, é o Botafogo. Mas assim, Mas- forte. Mas veio do coração. Tipo assim, não dá pra... Tu não sentiu um calor na fala dela ou nada? Um palmeirense não falaria isso, Não tá? falaria isso. Nunca falaria isso. Vamos lá, meu nome é Rodrigo, eu tenho 20 anos e a minha história com o Corinthians começou desde bebê, porque a minha mãe é fanática, o meu tio é fanático, o meu primo, menos o meu pai que é santista, mas como ele não gosta de futebol, segui os passos da minha mãe e sou Corinthians. Meu aniversário de 2 anos, eu tava lá bebezinho com a camisa dos Gaviões da Fiel e, o Corinthians sempre esteve presente na minha vida e eu não consigo viver sem o Corinthians. Passou uma autoridade ali, tá? Eu posso fazer uma pergunta aqui? Vai lá, vai lá. Eu quero ver, mano, como é que eles vão se desenrolar pra descobrir quem não é, com nenhum da mesa sendo, eles vão ter que fazer perguntas específicas e ao mesmo tempo tem um outro problema, que às vezes o cara não é fanático, como o cara falou ali. Aí tu não pode fazer pergunta muito específica, que aí às vezes o cara pode ser Corinthians e não saber, pô. Eu queria Entendeu? entender um pouco mais da Alex ali, você falou que o Corinthians que te escolheu. Por que o Corinthians te escolheu? Qual que é essa ligação de quase sobrevivência pelo Corinthians? Porque eu nasci já corintiana, minha família inteira é corintiana, meu pai é corintiano fanático, então eu nasci corintiana já. Na minha casa, na minha família toda, não tem ninguém que torce para outro time. Eu acho que no geral, cara, assim, todo mundo conseguiu dar uma mentidinha legal, assim, no mínimo, tá ligado? Se aquele cara que é o palmeirense conseguiu dar aquela mentira legal. Ainda pra mim tá bem difícil, mas tem algumas pessoas aqui que demonstraram ser mais, né? Eu também acho. Posso dar um exemplo? Fala. Nosso amigão aqui, ó, que se apaixonou pelo Corinthians na derrota, tá? É verdade. O Celso. Isso aí é forte, isso aqui é forte, tá? E digo mais, Isso gente, é se a gente forte. não perguntar que história é essa de você correr pelado na rua, o mundo acaba. Como é que foi esse negócio, papai? Foi meu pai fez uma promessa, ele e meu tio, falou assim, ó, se o Corinthians for campeão, eu saio de
achei o cara na rua. E eu duvidei. Ele falou assim, então se o Corinthians for campeão, eu saio com o senhor. Ele falou, tá bom. No dia que o Corinthians, quando fez o apito final, ele arrancou a roupa e começou a arrancar a minha também, né? Saiu correndo. Isso é maravilhoso. Nada mais justo também, né? Isso é maravilhoso. O Corinthians tem essa coisa do... quem é corintiano é muito corintiano. É verdade. Então, assim, ele mostrou que ele tem um vínculo forte, é uma coisa de família ali e tal. Ele viveu uma parada ali. E aí, se for mentira, aí é foda. Mas ele mostrou um vínculo ali. Será que essa história é verdade? Se for verdade. Cara, mas me passou verdade. Eu acho que ele é meio certeza, tá ligado? E se for essa história verdadeira com um time diferente? Eu voto nele tranquilamente, tá? Pô, pior que essa história... Pode ser, tá ligado? De qualquer outro time, mas essa história bate com o Corinthians também, entendeu? Sei lá, esse primeiro foi o que mais me passou confiança mesmo, mano. A vestimenta me pega um pouco. Tá, assim, tem alguém que vocês sentiram uma dúvida, tá ligado? Alguma coisa? Porque eu tenho. Porque eu votei nele muito Corinthians, mas ele já viu. Ele veio mais na retranca. Ele veio na retranca. Tá ligado? Pode ser time... Pô, esse bagulho dele não ser fanático, se pá, pode ser ele torce pro outro time, ele não tem propriedade pra falar tanto de Corinthians, e ele falou que não é fanático pra vagabundo não pegar ele no pulo, né? Pode ser, né? Pode ser. Pode ser que ele é Corinthians também, mas não tanto também. Também. É válido. Qual que é o jogo mais marcante pra vocês que acompanham na história do Corinthians? Libertadores 2012. Mas vai ao corno, ele vai falar Corinthians e Vasco, esse filho da... Tomara que fala contra o Boca. O jogo específico, a final? Como é que... Final. Perfeito. Tanto mais pela promessa também. Cara, teve esses jogos, né? Por exemplo, o Mundial, final da Libertadores, mas um que me marca muito é em 2017 pelo Brasileiro. Foi a primeira vez que eu fui no estádio com meus amigos, sem meu pai, né? Então foi tipo uma vibe legal, assim. Poucos gols do Gil nessa temporada, né? Poucos. Já foi uma história mais elaborada, tá ligado? Não pegou o normal. Você foi? Você falou? Não vi. Foi Em 2017 era contra qual o Palmeiras. Palmeiras mesmo. No segundo turno. Que teve a selfie do Romero, não foi? Legal, legal. Mano, esse cara é corintiano. Mano, eu vou falar, ele tinha que meter um bait, era hora de meter um bait. Pô, quem teve a selfie do Renato Augusto, se o cara confirma, já sabe que não é, entendeu? O cara é Corinthians. Senão ele tá citando uma derrota do próprio clube. Não é possível isso não é possível. A minha foi a final na Copa do Brasil contra o Flamengo, que empatou uma. qual ano foi? E acho que foi em 2022. 22 não. Tá bom, tô entendendo. Então o jogo mais marcante foi a final que perdeu pro Flamengo. Porque Tá fazia bom, tempo Cauã, que você não tá na minha chegava lista. na final. Faz sentido. Ó, e tem que ser dito que eu vou... Assim, eu quero fazer só o advogado rapidinho, porque a gente tá falando que o cara puxou um jogo mais recente, foi uma derrota, ok. Mas ele tem 18 também, né? Ele é o mais novo. Ele é mais novo. Não teve tantos anos de glória assim o Corinthians. Com todo respeito, rapaziada do Corinthians aí. Tipo assim, 2012 é muito antigo pra ele. Eu acho que o jogo que mais me marcou foi o 6-1 contra o São Paulo, que eu tava lá na arena. E, putz, foi um Corinthians jogando por música, filho. um jogo que quando saiu a escalação eu falei, ferrou. E o jogo foi um absurdo. Aquele gol Pô, quando saiu a escalação, falei, ferrou. do Luca, tá maluco. Caraca, pra ele lembrar do gol do Luca, ele é muito Corinthians, tá? Tava Bayern o time do Corinthians nesse jogo? Ele deu uma pesquisada. Ele pode ter pesquisado. Porque assim, ele foi no gol do Luca. O Christian fez o gol e saiu mostrando o dedo do meio, ele lembra do gol do Luca. Não, o Christian saiu assim, ó. Não saiu com o dedo do meio. Eita, poxa. Que no Morumbi ele foi, deu um puta BO pra ele, que ele saiu com o dedo do meio. Tá. Agora, tem um ponto também. Faz sentido o que ele tá falando e pode deixar ele muito forte, mas pode ver que toda a especificidade que ele conhece muito tem a ver com São Paulo. Vocês estão percebendo essa porra? Ele fala de um jogo contra São Paulo, aí depois ele fala de uma comemoração que deu problema no Morumbi. Todas as coisas têm relação com São Paulo. Às vezes ele é São Paulo, pô. Ele pode ser São Paulino, pô. Moleque, Não, irmão. agora esse bicho é Corinthians, tá? Ou ele pesquisa muito bem, ele pode ser um estudante. Eu já Pô, mas tenho o cara, pra ele saber que você ia falar, que apontou o dedo do Mas não é proteção. Um palmeirense infiltrado. É só corintiano ou palmeirense. Então esse é Corinthians mesmo. Eu achava que era 5 corintianos e um infiltrado. O infiltrado é Palmeiras. meio. Falou, Então não, a tese já cai por terra. o primeiro dedo foi o indicador, mano. O cara, Vem cá. O cara tem Ele que ser um pode também Sherlock ter Holmes abrido. comigo. Ele também pode ter aberto ali no camarim. Melhor momento, 6-1, Corinthians. Mas eu acho que não, tá ligado? Não, o cara foi bem. Puxou Se é só Eu sinto corintiano e um palmeirense, O que mais ele é marcou, Corinthians. assim, foi da Copa do Brasil contra o Galo, que eu fui com meu pai na arena. E no primeiro jogo tava 2-0, aí era o jogo de volta, que o Roger Guedes conseguiu fazer 2 gols, foi pênalti. E aí o Hulk perdeu o pênalti e aquilo lá foi incrível com meu pai, a gente chorou. É uma memória bem marcante, assim, porque eu realmente já comecei a gostar mais ainda de futebol. Então, em 2012 eu era menor, eu não conseguia sentir tanto aquilo. E eu consegui aproveitar esse momento só eu e o meu pai. É uma opinião sua. O que você acha do jogador Roger Guedes? Eu gostava muito dele, mas eu não gostei quando ele saiu, a forma que ele saiu. Ele falou que ele ia continuar e ele pega assim, sai, por mais que
tiveram propostas boas, eu não gostei do jeito que ele saiu. Eu posso falar uma parada? Esse jogo específico do Atlético Mineiro é muito nichado. Só corintiano de verdade vai lembrar, porque se ela tivesse pesquisado, ela ia pesquisar alguma final. Não é uma goleada. Eu acho a Alessia muito forte, muito Corinthians. Eu tenho minha favorita. Pra lembrar do jogo do Galo, assim, na lata. Tem que ter conhecimento, moleque. Então, tu tem que Foi respeitar. bem demais ela. Tem que respeitar. Pra mim, o jogo mais marcante do Corinthians, eu podia aqui falar a final do Mundial, mas acho que seria muito manjar. Mas eu vou ficar com a final desse ano do Paulista 2025, porque eram 6 anos sem ganhar. Eu tava lá em 2019 contra o São Paulo. E dessa vez, pra mim, o mais especial foi a festa da fiel torcida ali, com o sinalizador, Memphis subindo em cima da bola. Isso aí foi, pra mim, estilo... Até arrepia, porque é o estilo Corinthians de ser, em cima da porcada ainda, que foi maravilhoso. Da porcada. Ele encheu a boca pra falar da porcada. Se ele for palmeirense, ficar falando da porcada desse jeito... Não existe. Senhoras e senhores, eu acho que a gente tem informação suficiente pra puxar a votação, não? Eu também acho. Alessia com certeza pra mim, tá? Cara, eu tenho Ou sei lá, tipo, me pega um pouco, porque eu acho que se eu vou falar de outros times, eu também pegaria uns jogos muito específicos, tá ligado? Tá entendendo o que eu tô falando? Tipo, se eu tenho que me passar por torcedor de outro time, eu não acho que é tão difícil pegar um jogo específico. Principalmente se eu tô sabendo que eu vou pra um programa que eu tenho que me passar por torcedor do time, entendeu? Essa parada, tipo assim, ele falou um jogo específico. Se ele fala um jogo muito óbvio, ele acaba a própria cova, não? É que é foda, que é o que a gente tem de critério é isso também, né? Sobra muito pouco pra evidenciar. favoritos aqui, e assim, ela é muito forte. Ela é muito Corinthians. Mas quais são os seus 3 favoritos? Meus 3 dois? favoritos? Eu tô com ela e tô com os outros 2 Rodrigos. Pô, exala Corinthians isso aqui, cara. Eu tô na Alessia, Rodrigo e no Celso. Eu desconfio um pouco do Rodrigo de Boné, tá? Alessia pra mim, pra sair, porque é muito Corinthians. Falou o jogo lixado. Ela certeza. Todo mundo compra Ela Alessia, certeza. não? Vamos puxar a votação? certeza. Alessia. Alessia. Muito Alessia, obrigado. obrigado. Você é muito Corinthians. Muito Corinthians. A primeira... Calma. Solte o Vai Corinthians imediatamente. Vai, Corinthians. Veio do coração. Seguinte. Não veio do... Pô, solta um Vai Corinthians. Vai Corinthians. Senti que ela não... Gente, eu queria saber de Mas eu acho que era Corinthians. cada um de vocês, quem é o maior ídolo e por quê? Pra mim é o Cássio, porque eu acompanhei ele, né? Mas eu também coloco ali Marcelinho Carioca também, porque fez história no Corinthians. Tem um porquê um pouquinho a mais aí desse Cássio? É só pela história? Não, pela história dele, pra mim eu acho que ele é o top 1 do Corinthians, assim. Por mais que ele saiu um pouco meio, né? Ano passado, fiquei, lógico. Mas eu fiquei feliz porque tinha o Carlos Miguel, mas também traidor, então traidor do Mesmo Corinthians saindo, segue sendo o maior ídolo. Não, pra mesmo você. saindo, pra mim segue sendo o maior ídolo ainda. Pô, esse cara não ser Eu considerado acho como que- corintiano nos favoritos é brincadeira. Cara, pra mim também é o Cássio, porque é o jogador que, acompanhei querendo ou não a minha vida inteira de futebol, tá no clube há muito tempo, mas um cara que eu sou muito fã também é o Renato Augusto, então deixa esse... Renato Augusto. O Renato Augusto é alguém diferente também pra colocar, né? Não só o Cássio, o Marcelinho Carioca. Não chega a ser um cara tão, fora É, da curva assim também, sim, não. Tipo, é tô um jogador ligado. mainstream. Pra mim também é o Cássio, né? Como eu sou o mais novo, não vi muitos ídolos, mas o Cássio, todas as vezes que eu assisti, sempre ele salvava, fazia alguma defesa importante que garantia uma vitória ou até um empate. Você teria um segundo ídolo? O Renato Augusto também. Perfeito. Eu mesmo que eu vi ele pouco, eu vi ele só depois que ele voltou. Viu ele velhinho, né? E aí, Rodrigo? Eu acho que eu colocaria o Cássio, mas confesso que a saída dele me deixou bem baqueado. Então eu vou falar pra vocês o Marcelinho e o Sócrates, que eu acho que o Sócrates tem uma identificação com o clube que nenhum outro jogador Pô, teve. sabe o que me pega? Esse moleque aqui pode ser muito corintiano, mas se eu tenho que me passar por corintiano ali, eu conseguiria dar essas respostas que ele tá dando, entendeu? Um cracudo de futebol consegue responder isso aqui, pô. Né, levantando até movimento Entendeu? da democracia, que é o que é ser Corinthians, né? Rodrigo, muito Corinthians, tá? Porque o corintiano de A verdade importância extra-campo. sabe dessa importância do Sócrates, do Marcelinho no tempo que tava ruim, então Rodriguinho Democracia muito forte. corintiana. Tem esse orgulho, né? Tipo assim, de falar, pô, o Corinthians representa muito mais do que simplesmente o que é dentro de campo. Com todo respeito, eu não sinto nenhum Palmeiras aqui na minha frente. Com todo respeito Cara, eu mesmo. estou sentindo um Palmeiras. Não vou revelar. Eu tô sentindo também. Eu tô também. E aí, Rodrigo de Boné? Pra mim, o Cássio foi um grande ídolo, mas pra mim a saída dele, porque ele não queria ficar no banco pro Carlos Miguel, e ele que saiu por causa disso, só que ele nunca vai assumir na história, porque ele quer carregar esse posto aí de ídolo do Corinthians, mas eu vou ficar com o Sócrates, com o mesmo discurso do Rodrigo, eu tava pensando, e ele falou, por conta da democracia corintiana, até hoje, se você vê, o Corinthians lança camisas em homenagem à democracia corintiana, se não me engano, em 2023 foi a camisa que o Nike tava em vermelho em volta, era da democracia, então esse cara é gigante pra história do
do Corinthians. Se ele não é, ele veio muito bem estudado. Eu tá? acho que ele Não é possível. Pô, isso aí eu não ia saber, não. Porra, um Nike com vermelho em volta em função da democracia corintiana e nessa É não. muito forte, tá? Eu acho que ele não. tá estudado. Ele tem carinha de ser Mano, muito sabe o Mas que aí é ele deve ter engraçado? estudado É tipo pra assim, caralho, filho. esse bicho parece que tá estudado e ao mesmo tempo ele veio com total naipe de corintiano, velho. Tipo assim, ele tá Mas muito- será que não é proposital, não? Pois é, agora esse é o negócio. Tem uma opinião diferente, mano. Pô, não existe a possibilidade dele ser Palmeiras, mano. Ele é muito Corinthians. Tipo, eu concordo com você, Barini. Concordo com você. Tipo assim, beleza, a gente consegue olhar pra todo mundo aqui Corinthians, pá, mas se fosse pra escolher um só, pra minha vida, pô, tu tem, pra continuar vivendo, tem que escolher um. Cravava ele? Se errasse, tudo bem. Cara, eu posso dizer, pra mim, eu já tiro mais um aqui, tá? Cara, eu também acho acho. que a gente tá bem. Pra mim, o Rodrigo esse sem vídeo é boné é difícil, extremamente forte. Ele Ele é. falou sobre o 6x1 difícil. contra o São Paulo. Ele falou que ser corintiano é uma lição de casa. Isso é loucura. Pra mim, ele é o Corinthians. Mas Citou não o é, Marcelinho, mas não é o citou mainstream Sócrates. torcedor corintiano, não? Não é o quê? O mainstream torcedor corintiano? 6x1 goleada, e aí democracia e tal, Sócrates não seria... dá uma pesquisadinha não ali seria no uma visão Wikipedia. um pouco genérica, não? Cara, ele não indo de caça que me pegou. Ele conquistou meu coração não indo de caça. Tá. Mas eu tô por vocês. A gente pode fazer mais uma. Mas eu acho. Eu posso soltar uma pergunta aqui? Manda. Eu queria saber de cada um de vocês um jogador aleatório que vocês gostavam do Corinthians. Um cara meio nada a ver, mas que vocês Os gostavam. moleques vão tacar um Romero da vida, mano. Deixa eu pensar, um jogador aleatório do Corinthians que eles podem... Pô, os caras podem meter um Paulo Guerreiro, podem meter um Lee Edson. Lee Edson teve seu período ali de Corinthians. Agora, você taca Ronaldo, sei lá, não vai ser aleatório, né? Tem que ser um maluco... Um Mário Bozelli. Porra. Chutou. Qual? Tava na ponta da língua. Não, mas posso te falar, eu conheço muito corintiano que fala o Bozelli foi injustiçado. Então ele citar o Bozelli na ponta tava da na língua. ponta da língua. E eu posso falar um negócio? Ele ganhou força, tá? Cara, Ganhou. é um cara meio antigo que não se fala muito nele, mas eu gostava muito do Nilmar. Nilmar. Grande Nilmar, grande Pra Nilmar. saber do Nilmar, moleque. Puniu o Corinthians, inclusive, com um golaço do Internacional, não sei quem lembra. Primeiro gol indicado ao Puskas. Verdade. É um cara que saiu recentemente aqui. Pra mim foi o Wesley, que foi jogar lá com... Você acha que ele foi pau nascer, né? Largou o Coringão. O moleque era novo. Ok, É errado ele ter saído, você acha que foi tipo meio... Acho que fez, porque ele quer aproveitado mais. Tá. Mas eu não faria outra coisa também, né? Pô, já com Cristiano Ronaldo, com todo respeito, dinheiro e Cristiano Ronaldo. Pô, um dia teu companheiro é, sei lá, é Bidu, o outro dia é Cristiano Ronaldo. Eu vou com o volante Gabriel. Tá bom, Que Ah, tô jogou no ligado. Palmeiras, fazia gol no Palmeiras a rodo. que jogou no Palmeiras também, tá? Que jogou no Palmeiras. Um palmeirense sabe que ele jogou no Corinthians. E fez gol no Bragantino agora, fez gol no Palmeiras agora, jogando no Bragantino. É um cara que sabe de futebol, tá bom. Ok. Rodrigão de O boné. meu, eu Mano, tá com uma mariposa muito grande aqui, viado. Vou enlouquecer, mano. escolho o Murilo, zagueiro do Corinthians. Salve, Renatinho. Primeira vez aqui acompanhando o esporte no YouTube. Tamo junto, mano. Seja bem-vindo. Ó, esse aí eu gosto dele, tá? Eu gosto muito Ele dele. é muito bom. Pra mim, aquele lance lá de 2023, a semifinal, que ele cruza pro Renato Augusto fazer o gol lá na Arena do Corinthians, meu, aquele cara era saudades do Murilo. Celso e Rodriguinho, pra mim, são nomes fortes. São. Celso pra mim. Mano, o Celso é porque ele ganhou muita Ah, força. pra mim, esse primeiro aí é o... Questão Tem do que- Bozelli, assim, ó. Bozelli. O caramba, moleque. Eu vou com o Celso também, então, pra ser o corintiano. Eu dou meu voto no Rodrigão. Boné. Ok. De boné. Eu vou no Rodrigão de boné porque eu quero saber um pouco mais de você. Eu vou no Rodrigão de Perfeito. boné. Celso, então, nosso corintiano. Quero saber Obrigado um pela pouco mais de participação. você. Valeu, Celso. Eu vou falar uma parada pra vocês. O cara que tá, assim, no meu radar, que tá sendo o mais palmeirense aqui, nesse momento, ainda é o Cauã, tá? O Cauã porque, mano... Eu não sei se é uma parada de talvez ele não acompanhar tanto. Exatamente. Eu não sei se é... Então, mas por se isso que é difícil, mano. Tinha que botar só fanático, filho. Pô, o cara poder chegar ali e falar assim, ah, eu não sou fanático, quebra muitas pernas da gente pra fazer análise, entendeu? Se ele é palmeirense ou se ele só não acompanha Porque tanto. pode ser um cômodo dele ser tímido, Pode também. pode ser um cômodo dele ser novo, Uhum. pode ser um cômodo dele não acompanhar tanto, mas ele é Corinthians. E o melhor é que ele é o naipe dele é o mais Corinthians. Sim, É, sim. Mas esse é o negócio. Eu falo que ele assim, tá com mais cara de palmeirense pela questão de... Ele falou que ele mais lembra ali de um jogo marcante, é uma final que ele perdeu pro Flamengo. Aí colocou o Renato Augusto e o Cássio, que, pô, os outros dois já tinham falado. E aí ele falou o Wesley, que, Wesley. pô, faz muito pouco tempo, acho que daria pra qualquer um que
pô, acompanhar um pouquinho e saber que o Wesley tá Não, ligado? eu até entendo o Wesley, tá ligado? Mas eu estaria ficando louco da cabeça se eu desconfiar que o Rodrigo, sem boné, ele é um grande entendedor da bola. Tipo assim, Ele pô, pode ser ele é entendido. mano, ele acompanha futebol. Tipo assim, a loucura. Ele é maluco no futebol. Tipo assim, se jogasse aqui pra ele ser torcedor do Inter, ele conseguiria desenrolar Ele suave. se virava. Ele ia soltar um Fernandão, ele ia se virar. Ele ia embarcar nessa. Você faz alguma faculdade de jornalismo, por exemplo? Não, faço direito. Ah, então, Pô, gente, o advogado, pra ele tá sabendo tanto assim do... O advogado é bom de convencer, cara. Também Pode ser tem isso também. O moleque não é ruim, não, mano. Mas eu confio na inocência de Bem, Rodriguinho sem boné. Então vamos lá, mais uma perguntinha aqui. Cada um de vocês, qual foi o pior jogo aqui que mais doeu, mais vocês sofreram? Deixa eu complementar a pergunta. O jogo que mais doeu e o pior jogador que vocês já viram pelo... Tá bom, aí que é a pergunta boa, pô. Esse bagulho de melhor jogador, de ídolo, de sei lá o quê. Pô, qual o bagre que tu viu, pô? Qual foi o dia que tu mais sofreu, pô? Esse que pergunta, pô. O pior jogo que eu já vi, assim, em questão de sofrer, foi justamente quando eu comecei a ter memórias, assim, do Corinthians, que foi o rebaixamento, né? Começou bem, né? É, legal. Ainda bem que eu nunca passei por isso. Fala sobre, disserta sobre, mano. Caralho, os caras têm que investigar, mano. Tá, o rebaixamento, como é que foi? Conta aí. Fala dos jogos que mais te marcaram no rebaixamento. Que aí mudava de time. Eu tenho nitidamente as imagens, Isso. assim, na TV, né? Tipo, do Felipe agachado, chorando. Eu nem Chorando, consigo imaginar como que é ver o seu time com a mão, assim. E acho que essa é a pior memória, assim, que eu tenho. Foi logo no começo. Você tinha quantos anos? 6, 7. Corintiano é sempre assim, começa a torcer quando o time tá ruim. Legal. É, mas eu conheço uma galera que virou assim. E aí, Calma, o pior jogo? O pior jogo foi quando teve Corinthians e São Paulo, que o Corinthians ganhou o primeiro jogo de 2-1, o gol do Renato Augusto, e o torcedor corintiano ficou falando que ia passar, e quando chega o jogo de volta, o São Paulo passa e acontece aquela tragédia. Foi o que o Wellington Rato... Qual jogo que tu mais sofreu? Pô, irmão, foram tantos. Mas pra pegar... Mano, eu vou te falar. O jogo contra o Sampaio Correia, aquele que o Vasco faz o gol no final, empata, já tava tipo assim, moleque, tudo encaminhado pra subir, e o Vasco toma o gol e se f... Tá ligado? Aquele jogo, mano, eu tava na arquibancada, né? Moleque, aquele jogo não é como se eu tivesse ficado triste, mano. É como se eu tivesse morrido, mano. É muito estranha a sensação. Tipo assim, e depois eu viajo, né? Eu vou pra Itu pra acompanhar o último jogo contra o Ituano. Vou de carro pra lá. Mas aquele jogo, viado, parecia que eu só tava existindo, mano. Tipo assim, não teve uma vaia, não teve um xingamento. Tipo assim, a volta pra casa, mano, foi todo mundo desolado, mano. Tá ligado? Não tinha ninguém falando nada. Tipo, as pessoas falavam comigo. Mano, eu sei lá, eu não sei o que tava acontecendo, tá ligado? Ali, mano, parecia que tinha acabado o mundo. Não sei Puxou pra explicar. esquerda, não foi? E o gol de mão do Lucas. Foi na... Foi esse, não foi? Na Copa do Brasil? gol de mão do Lucas. É o de mão? É o de mão? Acontece aquela tragédia. Foi o que... O gol do Renato Augusto, e o torcedor corintiano ficou falando que ia passar, e quando chega o jogo de volta, o São Paulo passa e acontece aquela tragédia. Foi o que o Wellington Rato puxou pra esquerda, não foi? E o gol de mão do Lucas. Foi na... Foi esse, não foi? Na Copa do Brasil? Gol de mão do Lucas. É o de mão? É o de mão? Gol de mão do Lucas. O que foi? Caraca, agora minha cabeça tá fritando, ela tá fritando. Eu acho que eu tenho a mesma opinião que você. Tá ligado? Vamos falar junto. 1, 2, 3. Calma. Ele é Palmeiras. Ele é Palmeiras. Sabe por quê? Ele pega o pior jogo, o melhor jogo pra ele, e joga como pior. Não, vocês entenderam que esse jogo que ele escolheu como pior, o Corinthians começa ganhando e depois é desclassificado, né? Sim. E o melhor jogo mais marcante pra ele foi a derrota amarga pro Flamengo. Não, é que essa derrota contra o Flamengo, se você pegar a campanha, é uma campanha boa, e o Corinthians chegar na final sendo desacreditado. Ninguém acreditava que o Corinthians ia ser campeão. Você trouxe essa final, na verdade, porque, tipo assim, fazia tempo que você não viu o Corinthians jogando aquilo tudo, e agora você tá numa final, aquela expectativa foi mais... Ele nunca tinha ficado tão feliz igual nessa final. Foi mais pelo Porque Corinthians. teve o jogo contra o Atlético Mineiro, que como já pensou, o Corinthians foi eliminado. Aí o Roger Guedes joga pra caramba, faz um golaço, aquele golaço que ele faz, e aí o Corinthians vai passando. O Corinthians não vai jogando bonito, vai sobrevivendo na Copa do Brasil. Aí quer que chega na final, e quando o Flamengo marca o gol, o Corinthians já pensa que vai perder, quer que saia o gol no finalzinho, e o Corinthians leva pros... Pô, ele tá me deixando confuso, né?
Pô, acho que o menor. Pô, mano, acho que o moleque só não é fanático. Agora ele ganhou os pontos comigo. Tá ligado? Ele ganhou. Acho que ele só não é fanático, mas isso dificulta. Por isso que eu falei, mano, um vídeo desse tinha que botar 5 fanáticos, que é pra tu interrogar, pra você conseguir extrair. Mano, o moleque que não é fanático, qualquer coisa a gente vai ter que passar pano. Tipo assim, mas ele não é fanático. Entendeu? Ele é corintiano, Aí, como ele pô. disse, ele virou por contra a final de 2019, então faz pouco tempo, né? Então pode ser um cara que não gosta. Você gosta muito de futebol? Mais ou menos? Gosto bastante. Tá bom, então quebrou meu argumento. Tu tem um segundo time, assim, na Europa e tal? Na Europa tem, foi campeão ontem. Foi o Tottenham. Pô, esse cara tá de sacanagem. Não, Mas Os caras já gravaram esse vídeo há muito porque tempo. o Lucas, em 2019, fez essa história aí também, né? Quando ele começou a acompanhar futebol, na Champions de 2019, o Lucas meteu aquele hat-trick, não foi? Foi por conta disso? Porque é um time que uns chamam de pequeno, mas ele tá sempre assim, entre os grandes, entendeu? Fica sempre brigando pra ter o espaço dele. Tá. Uma coisa. Filha... Mano, vou matar essa mariposa, filho. Pois eu sei, o nosso amigo Cauã gosta de sofrer. Corintiano e torcedor do Tottenham. É que o Tottenham é um pouquinho além, né? O Tottenham... Não, seu pior jogo, pior jogador. Pior jogo eu vou colocar a final contra o Palmeiras, que o Jô faz o gol de pênalti no último minuto e a gente perde nos pênaltis, que eu acho que ficou um gostinho de quase. Pô, mas mais um jogo envolvendo o Palmeiras, Ele é viado. corintiano, eu já risquei ele aqui. Ou ele sabe muito, ou ele de fato é corintiano. Moleque, Ele sabe não muito. sei, mano. Ele faz direito. Minhas dúvidas. Se ele não for corintiano, eu como 1 quilo de caco de vinho. Cara, eu gosto do Rodriguinho. Eu gosto do Rodrigo com boné. O Rodrigo também, o de boné. Não me pega. Ele, mano, ele é Corinthians. Não me pega. Pra Ele é mim, Corinthians. o Rodrigão com boné é melhor. Eu tenho minhas dúvidas. Pode confiar que ele é Corinthians. Eu tô com o Santos. Ele é Corinthians. Ele é, mano. Ó, o João, você falou o quê? Você falou que você tem suas dúvidas. Tenho minhas no dúvidas. Rodrigão? O Rodrigo sem boné. Sem boné. Rodriguinho sem boné. Rodriguinho sem boné. Cara, Por quê? Qual que tá Pô, falando? mano, eu acho que ele é um bom entendedor de futebol. Tá cara, ligado? o Gabriel Assim, dele isso, me quebrou. O Gabriel, jogador aleatório. Mas tem gente que gosta, era raçudo e não sei o quê. Porra, esse Gabriel é um bagre do... Esse aí é muito forte. Eu acho melhor do que o 6x1. O Gabriel é forte. Mano, ele tá puxando umas informações que, mano, O Gabriel é forte. é só, tipo assim, não é uma pessoa que colocaria ali na internet pra tentar entender alguma coisa e conseguiria pescar, assim, sabe? É alguém que já acompanha há muito tempo. Seria pra tipo mim um é Flamengo- muito difícil. Seria tipo um flamenguista falar que o jogador aleatório que eu gosto é o William Arão. Sabe? É bem fora da curva. É, mais Bem fora da fora da curva, curva. é verdade. E aí, Ah, o Rodrigão Willian de Arão boné, é... o mentiroso. Pô, eu acho que é mais, pô. Tipo assim, o Willian Arão é... Mano, o Willian Arão fazia gol, pô. Marcava pra cacete. Teve uma reviravolta na história dele. Pô. Não? Pra mim, o pior Caralho. jogo, assim, que eu me lembro, até achei que alguém ia falar, final da Copa do Brasil contra o Flamengo, que o Matheus Vital chuta a bola lá no Cristo Redentor. Fagner, meu, aquilo ali foi... Aquele dia eu assisti um jogo num bar, eu voltei pra casa, eu não conseguia nem dormir de tão chateado Caralho, que o eu fiquei. Matheus Vital Cara, filho não da dá. Não dá pra eu não votar nele, mano. Não dá pra eu não votar nele. Caralho, eu tô em dúvida. Só, vamos lá. Deu um nó, tá? puta. Deu um Pra nó. mim, é porque, tipo assim, pô, eu fico muito refém, mano. Os caras que estão falando um bagulho mais de corintiano fanático são os que eu manteria São os que eu tiraria, né? Que eu consideraria que é corintiano, pô. Calma aí, Entendeu? vamos lá. Pra gente finalizar. E aí o cara que tá falando que não é fanático, ele já se por natureza, pô. Mas não tem pra onde correr. Pra a gente começar a nossa análise aqui ainda, a gente precisa saber ainda o pior jogador que você já viu pelo Verdade. Corinthians. Vamos então, lá. vamos lá. Aquele Vamos que lá. mais te fez raiva, aquele, nossa, bagre Um máximo. cara que, pô, respeito a história dele, respeito a família dele, a história que ele tem lá, mas um cara que entrava em campo, dava vontade de desligar a TV, era o Roger. Roger. Ah, moleque, esse aí eu tiro no meu time. Mano, o Botafogo foi Você tem bem. alguma memória, tipo assim, caraca, esse dia eu fiquei louco. Esse jogo, esse gol perdido, sei lá. Muitos, velho. Quando ele entrava em campo, eu via, tipo, o juiz levantando a plaquinha lá, com o número dele, eu já falava, acabou. Que camisa ele usava? 9, eu acho. Ele é 9. Eu tenho. Sabe? É 9. O Corinthians tem um monte de jogador, né, que já jogou lá que é ruim, mas eu vou ficar com o zagueiro Raul Gustavo, que era sempre disciplinar nos jogos. E eu vou fazer uma menção honrosa a um jogador que não sei se vocês vão conhecer, que na época do Corinthians, do Silvinho, tinha um jogador chamado Vitinho. Colocou 2 jogadores que eu nunca ouvi falar na minha vida. O Raul Gustavo zagueiro. Não, Raul cara. Gustavo, beleza. Mas eu não acho que ele era horrível, não, tá? Não, mas tinha muita gente que odiava. Tinha muita gente. Agora, Mano, o eu Camargo eu odeia tava ele. tranquilo nele, agora ele Odeio já tá ele. passando na minha cabeça, mano. Mas vamos lá. Vitinho? Quem é Vitinho, gente? O Pois cara é, odiava Vitinho- o Vitinho? Ah, ele Eu foi conheço bem dois esse Vitinho o cara aqui, que tá mano. agora na Arábia. o Esse cara Vitinho que joga- ele falou, eu não conheço Vitinho mesmo, do não. Botafogo. E, mano, eu sou... Mano,
Caralho, eu sou cracudo de futebol, não faço ideia de quem seja esse mano. Lateral. E o cara que tá apresentando esse vídeo também. E eu? Mentira, só pensa você, pai. Eu vou com o atacante Jonas. Você lembra de um momento igual ele ali? Algum jogo, foi nesse momento que eu perdi a paciência. Toda vez que ele entrava, eu ficava tipo, cara, o que esse cara tá fazendo? O cara não sabe nada da bola e ele veio, acho que da Europa. A gente esperava alguma coisa que era ele, o Casim e o Jô. E o Jô conseguiu assumir ali, é um ídolo hoje, né? Eu podia falar o Luan, mas como é jogador de futebol, vamos colocar aqui o Rojas, que foi um cara que contra o América Mineiro ali, eu lembro que ele fez uma partida que eu falei, esse cara é o De Bruyne paraguaio. E aí, no final das contas, processou o Corinthians, não jogou nada. Ele é forte. Ele é forte. Eu não tava colocando Ele fé é no forte. Rodrigão de Ele é forte, ele é forte, ele é forte. Ele é Os forte. fatos são fortes, gente. Já é corintiano. Mais uma vez, Rodrigão de boné. Mano, você não tem como escapar, pai. Eu vou de Rodriguinho. Ele é muito bom. Eu vou. Rodriguinho, mano, não dá, velho. Tamo junto, é o Rodriguinho, é o Rodriguinho. Tá quantos É o votos? Rodriguinho. Tá quantos votos? 2-1. Mano, vou te falar, eu tô encucado com esse menor aqui, mano. Cara, olha o look dele, ele tá tentando disfarçar. Sim, pode ser. Eu posso estar errado, Mano, acho que teve muitas das coisas aqui que o Rodriguinho apontou como se, tipo assim, acho que só ele conheceria, assim, se... Como Quem tu eliminaria agora? Quem eu acho que é corintiano mesmo? O da ponta corintiano, lá. tá ligado? Acho que eu vou voltar Esse aqui, no ó. Rodriguinho mesmo. Esse aqui pra mim, eu tiraria esse aqui do vídeo. Rodriguinho! Esse aqui, o de Bonelli pra mim é Tu Corinthians. é bravo, moleque. Tu é bravo. Tu é bravo. Soltou o pai Corinthians sincero aqui. Mas eu acredito que ele é Palmeiras, mas beleza. A gente tá praticamente ignorando a existência do Pedro ali como alguém que é entendedor da bola também, tá ligado? Alguém que pode ser... Esse moleque tá me deixando encucado. O cara que entende da bola, na verdade, ele é o palmeirense. Eu tenho minhas dúvidas. Eu tenho minhas dúvidas do Pedro também. Cara, porque o Pedro falou que a pior memória foi em 2008. Ele tem 23 anos. Ele tinha 6 anos. É isso que eu ia falar. Você viu o Nilmar? Eu comecei a torcer pro Corinthians antes, quando eu já tava no jardim de infância, assim. Mas comecei a ter memórias do Corinthians. Por exemplo, eu tenho 23 anos, tá ligado? Eu tenho memória do Vasco caindo em 2008. Só que, tipo assim, era uma época que eu tenho memória, eu lembro de alguns jogos, mas, tipo assim, eu descreveria de uma forma próxima do que ele falou, pô. Porque, pô, eu lembro de flashes. Tipo, eu lembro do Vasco perdendo pro Vitória, pô, o jogo foi 2-0, a torcida cantando pra caralho, apoiando e tal. Aí 2009, pô, aí começa a ter... 2009 eu lembro de tudo. 2009 eu lembro de tudo. Que é a primeira vez que o Vasco disputa a Série B, e aí eu vou a todos os jogos, e o Vasco jogava numa... Tipo, o Vasco começou a mandar jogos... O primeiro jogo é em São Januário, contra o Brasiliense, com o gol do Rodrigo Pimpão, tá ligado? Só que, tipo assim, chega um momento que o Vasco começa a mandar vários jogos no Maracanã, todos abarrotados, que era o antigo Maraca. Então era 80 mil todos os jogos. Vasco e Bahia, Vasco e Guarani, Vasco e Juventude, que é o jogo do acesso, Vasco e América de Natal, que é o jogo do título. Só que, tipo assim, ali era 2009. 2008, pô, eu lembro, e eu tinha a mesma idade que ele em 2008, só que eu não consigo botar como a maior tristeza da minha vida, que, pô, mano, eu tinha 7 anos, ele também. Eu tava começando a entender o que era. Moleque, quando o Sampaio Correia, pô, eu já tinha anos e anos e anos de estádio. Eu já tinha anos e anos e anos vivendo Vasco. E eu saber exatamente o que tava acontecendo, entender aquilo, me matou. Em 2008 não me matou. Eu fiquei triste, pô. Eu chorei. Mas eu chorei porque eu era uma criança e eu sabia que era algo ruim. Mas eu não tinha dimensão do que tava acontecendo, tá ligado? Pegou a visão? Acompanhar os jogos. Pô, é foda quando você já tem um entendimento. Assim, a partir do rebaixamento. Inclusive depois que o juiz apitou o final do jogo. Do jogo em si eu nem lembro muito, eu lembro depois. Sabe? Tipo, ver meu pai do lado triste, essas... Todo mundo triste, assim. Que a sua família ela inteira é corintiana. Minha mãe era palmeirense e virou corintiana. Todo mundo triste, assim. Que a sua família ela inteira é corintiana. Minha mãe era palmeirense e virou corintiana. Mãe palmeirense? Como é que é? Então, aí quando ela se casou com meu pai, ela virou corintiana, tanto que a família da minha mãe até hoje é palmeirense. Acontece. Às vezes Cara, não liga tanto pra não futebol. dá não, mano. Ele é muito Corinthians, na minha opinião. Por sangue todo mundo é muito Corinthians. A gente precisa Não, pô, pra ele todo mundo... Só o corintiano vai saber, cara.
A gente pode fazer a parada da Pô, música. mas aí é isso que eu tô falando. Ah, alguma coisa que só o corintiano vai saber. Faz sentido isso. Mas o fato de ter um moleque que falou que não é tão fanático, quebra, pô. Porque às vezes ele é corintiano e ele não vai saber. Mano, esse estilo de vídeo aqui, esse formato, ficou pica. Ficou muito bom o vídeo, tá ligado? Só que, mano, esse moleque não ser fanático me deixa encucado, pô. Porque aí eu passo pano pra tudo que ele fala, entendeu? Pode sugerir uma musiquinha, hein? Vamos começar por quem é Corinthians de verdade, Rodrigão de boné. Você puxa o remador, depois E a galera continua. vai, nosso amigo Cauã continua, e depois... Pode falar? Nosso grande Pedro. Pode falar? Complete a música. Rodrigão de boné. Remador. Pau no cu dos tricolor. Ok. Pedrão, tricolor é vigarista. Pau na bunda de Santista. Se o Santista... Se o Santista não corresse... Pau no cu dos palmeirenses. Ai, meu Deus. Caramba, a gente já eliminou o Corinthians. Mas sabe o que é foda? Eu sou Vasco, eu sei essa música. Entendeu? De ano, cara. Que isso, mano? Eu jurava que É agora dureza, alguém ia mano. É cair. dureza, cara. Tudo perdido. Mas essa música é conhecida, Não, mas sei lá. É conhecida, mano. Vamos lá. Mano, eu vou te falar. Se for pegar hino, então, eu sei de todos os times, viado. Eu sei o hino de todos os Mais times. uma. Ah, Renato, sabe o hino do Ibis? Não. Do Rio Grande? Sei todos, pô. Mais uma aqui, Fizemos ó. merda. Mais uma aqui, ó. Cada um uma música diferente. Uma música diferente do Corinthians. Vai. Minha favorita que é vamos jogar com raça e com coração, é o time do povo, é o Coringão. Melhor essa aí. O Cauã tá processando. Calma, o meu é a que é a semana inteira, fiquei esperando, pra te ver Corinthians, Perfeito, pra te perfeito, ver jogar. Ok. Pedro? Pô, eu gosto muito dessa que o Cauã falou, mas uma que me pega muito não é uma música, mas quando o estádio todo canta, me pega muito é vamos Corinthians. Cara, eu acho que a gente fez merda. Eu posso fazer uma sugestão? Os três tem como se abraçar e fazer um poropopozinho rapidinho, tá bom? Aí, moleque. Essa é ótima. Genial, mano. Pra cá. Calma, time Corinthians. Tá bom, valeu. Se o palmeirense tá aí no meio, agora ele tá ficando mal. Eu falei que o Rodriguinho era o Palmeiras. Eu falei. Eu acho que eu tô... Mano, eu falei. O Rodrigo de Mané, eu acho que é. Eu não gosto do Rodrigo de Boné. Não gosta do cara. Eu vou votar terceiro round seguido no meu mano Rodrigo de boné. Porque ele é Corinthians, mano. Pô, ele só é Corinthians, é isso aí. Ó. E ó, digo mais, tá? Quando falar, puxa o popopó, é poropopó. Ele falou, começa pra lá. Eu vi isso. Ele, tipo assim, ele orientou a galera. O Rodrigo de boné, moleque. Ele é forte, ele é muito forte. ele tá Vamos querendo- lá, alguma pergunta a mais aí? Eu vou falar o seguinte: o único cara que falou a parte do palmeirense da música lá, que a gente pediu, que até o paizão puxou, foi o Cauã, tá? Foi o Cauã, isso aí ninguém percebeu. Eu tô achando que a gente é elimina. Ninguém percebeu. Eu tô achando que a gente é elimina. Tô muito feliz. Eu posso fazer uma pergunta? Por favor. De cá pra lá. Por que você odeia o Palmeiras? Tá. Nasci com esse ódio já, desde a escola, quando o Palmeiras estava mal, quando eu tava na época da escola, mas quando ganhava, tinha muito palmeirense. E, pô, os moleques ficavam enchendo meu saco na escola, então eu já ficava com ódio, querendo zoar no próximo jogo já, sabe? É, foi uma coisa mesmo de família. Como na minha família quem mais corintiano, aí eu aprendi que o Palmeiras não serve. É um time horrível. Não serve é maravilhoso. Cor verde, a cor verde eu nunca coloco no corpo. Ok. Eu odeio o Palmeiras porque eu nasci odiando o Palmeiras e palmeirense também. Mas eu, claro, pesquisei também, vi a história lá, acho que foi no Campeonato Paulista de muito tempo atrás, onde jogadores do Corinthians morreram num acidente de carro. E aí eles tiveram que se inscrever 2 jogadores novos e o Palmeiras foi o único time que foi contra. E aí apelidaram eles de porco e eles ainda se orgulham de se chamar de porco. Enfim. Isso aí eu odeio o Palmeiras. Mais uma vez, vou ter que Isso votar aí nele pra vocês. quer que o Palmeiras acabe. Mais uma vez. Preciso votar mais uma vez, mais um round nele. Beleza. E eu acho que quando você vira corintiano, você automaticamente já aprende a odiar o Palmeiras. Ok. Eu queria saber de vocês. Levanta a mão aí, por gentileza, e tá tudo bem que levantar, tá? Quem aí acha que o Palmeiras tem Mundial?
Não tem, tá? Beleza? Qual que é a figura, qual que é a pessoa do Palmeiras que vocês mais odeiam? Seja um jogador, um técnico, dirigente. Quem que é a pessoa do Palmeiras que vocês mais odeiam? Já saiu, mas é o Felipe Melo. Ok. Pra mim é um... Ok. Odeio. Cauã? É o Felipe Melo. Felipe Melo sempre... Consegue citar outro pra gente, Cauã? O Deixa eu famoso ver. Ctrl-C, Ctrl-V do Cauã? Mais uma vez, né? Mais um round. mais uma vez. Mais uma vez. Que eu vou de Gustavo Gomes, viu, cara? Gustavo Gomes. Pô, pior que não tem muitas figuras do Flamengo que eu odeio. Mano, eu odeio o Flamengo, tá ligado? Não tem muitas figuras do Flamengo, tipo assim, jogadores. Porra, eu odeio o time, tá ligado? Mas é um cara que não se mete polêmica, né? Opa, desce. É. E aí, Pedrão? Pô, Dudu, sem dúvida. Dudu? Não odeio o Gabigol. Dudu. Faz sentido. Ainda pra mim tá muito o Cauã sendo palmeirense. Porque quando a gente puxou, fala assim, sobre música, ó, alguém vai cantar música. O Cauã, moleque, ficou paralisado. Moleque. Ele ficou... ele trava, mas ele pode estar tímido. Ele pode Sim, estar mano, tímido. mas, porra, o pessoal Ele ficou pode mais de estar tímido. boinha, tá ligado? Ele ficou tipo... Cara, eu acho que o Cauã, ele é esse combo, mano. Ele é o combo que ele começou tímido, agora eu tô sentindo ele mais solto. Mas ele começou tímido. Mas eu acho que era mais... ele é novo e ele tava meio acanhado. Tava acanhado, e aí, poxa, e aí tem aquela coisa de... Pô, mas ele cantou as músicas, dançou o Poropopó. Mesmo assim... Então, a música, ele acabou comigo. Eu jurava que ele ia engasgar, eu jurava. Mas mesmo assim, eu acho que dos três, ele é o menos corintiano. Tá bom, vamos lá. Eu vou puxar aqui Vamos no concordar com o João Santos, galera, mais uma vez? Vamos botar com o mano aqui, beleza? Rodrigão de boné. Bom. Pô, já ia começar a puxar papo de presidente aqui. Pô, tem que ter um bagulho assim, mano. Rodrigão de boné. Rapaz. Caraca, eu não sei se a gente fez merda. Enfim, a história mais louca envolvendo o Corinthians. Mano, fiz tal coisa, aconteceu, meu tio vendeu não sei o quê, ou eu vendi tal coisa, eu fui pra não sei aonde. A história mais absurda. Porque a gente tá falando de Corinthians, né? Uma torcida muito apaixonada. Eu já fiz mais maluquice pelo Vasco já, mano. O motivo. Pera aí. Começando com o Cauã pra ele não copiar do Pedrão. Exatamente, vamos lá. Agora a gente pega o Cauã, moleque. Eu nunca fiz muita coisa louca, mas eu sou apaixonado pelo Corinthians. Eu não perco nenhum jogo do Corinthians. Eu sempre assisto todos, sempre que eu ali passando raiva, mas eu acho que eu nunca fiz uma coisa de ser tão louca assim. Tá. Mas... Ainda, né? Ele é novo, ele é novo. Ele é novo. Eu novo já tinha feito, pô. Moleque, é porque aí tem que ver o que considera loucura, né? Tipo, eu posso chegar e falar que eu tinha uma pinta, né? Um sinal aqui no peito. E aí eu tive que fazer a cirurgia pra tirar. E falaram que não podia mais raspar, tinha que cortar, fazer um quadrado. E, mano, colocava ponto, né? E tal. E aí, pô, essa cirurgia foi tipo 2 dias antes de um Vasco Fluminense que tem em São Januário. E aí os caras falaram que, pô, eu precisava ficar umas 2 semaninhas de cama pra cicatrizar e tal, pra não ter risco e tal, sei lá o quê. Só que aí, o que eu fiz antes da cirurgia? Eu fui lá e comprei o ingresso, né, de arquibancada, porque eu falei, pô, se eu comprar e avisar que eu comprei, é melhor do que se eu pedir pra comprar, entendeu? Porque eu já vou ter gasto dinheiro pra comprar o ingresso e tal. E aí, mano, quando acabou a cirurgia, eu tive alta, voltei pra casa, tá ligado? E aí eu fui falar com a minha família, eu falei, gente, seguinte, eu comprei o ingresso, eu vou no jogo, eu tô bem, ó, eu tô bem. Cheio de ponto no peito, tá ligado? Tava com uns 8 pontos aqui no peito. Eu falei, eu tô bem, podem ficar tranquilos, eu vou ficar num lugar mais afastado e tal, vai ser tranquilo, não vou me envolver com confusão nem nada. Eu comprei o ingresso e eu tenho que ir, tá ligado? Ponto. E aí, mano, minha família sabia que não tinha muito o que fazer, porque eu já era maluco de ficar indo pra todos os jogos, beleza. Só que aí, viado, acaba que é um jogo, mano, que o Vasco vence de 3-2 de virada, tipo assim, no último lance, com gol do... Pô, direito a gol do Nenê e do Manga Escobar, mano. Gol do Manga Escobar, rapaziada. E aí, pô, eu só me deparo com um terceiro gol acontecendo, um caindo por cima do outro na arquibancada, parceiro meu, Ianzinho, mano. Começa a bater no meu peito assim, eu, calma, tô com ponto. Moleque, cheio de ponto no peito, com medo do ponto estourar, mas fui pro jogo. E isso eu já era novão, pô. Novão, mano, novão, faltei prova pra ir receber Luiz Fabiano no aeroporto, pô, aerofabuloso, pô. Pô, tem que ter uma história ou outra, os caras tem que ter, pô. Não é possível, cara. Como é que não vai ter? Eu comecei a comprar o Corinthians em 2019. É recente. Até pra cá. São 6 anos, filho. Em 6 anos dá pra fazer muita coisa, filho. Em 6 anos dá pra fazer muita coisa, pô. Esse ano começou, eu falei, não vou fazer loucura. Tô pensando em ir pra pariu da altitude ver o Vasco. Dá pra fazer muita coisa, mano. Ah, mas aí é uma questão financeira. Pô, tem coisa que tu não precisa comprar ingresso nem passar de avião, mano. Tem que ter uma história ali. É recente. Nós temos 2 problemas. Um, que ele é novo. E o 2, que nós eliminamos o Rodrigão sem boné.
O Rodrigão sem boné não era. Ô, Sandy, ainda bem que eu não fui com ele. Beleza, mas beleza. O Rodrigão sem boné ele não é. Tua história, amigão. Fala por que você é do bando de louco. Cara, eu também não tenho uma história, tipo, como você estava citando, vendeu tal coisa pra ir pro Japão, por exemplo, mas, pô, pensando assim, acho que em 2020, depois que ganhou do Palmeiras, eu tinha prometido que ia pintar o cabelo de preto e branco. Aí foi isso. E pintou? Pintei. Fez mecha preta e branca? Como é que foi? Mano, foi metade. Não acredito. Sério Foi. mesmo? Metade. Mas aí passou, tipo, umas 3 semanas, raspei o cabelo. Na final de 2020. Contra quem? Palmeiras. Ó, o cara não inventaria essa história, pô. Você ficou 3 semanas com cabelo preto e branco? Cara, tipo assim, ele não inventaria isso do nada agora. Tá ligado? Tem o cabelo. Metade. O Corinthians ganhou em 2020? O Corinthians ganhou em 2020 do Palmeiras? Paulista. Paulistão? É, que o Jô sofre o pênalti no final lá, vai pros pênaltis. Palmeiras com gol do PK. Patrick de Paula. Tô confundindo, 2018. Pô, mas aí me pega também, porque se ele fosse palmeirense, ele ia cravar, né? 2018. Ele deu a dó. Não? Ele deu. Fazer o quê? Chama alguém pra ajudar, pelo amor de Deus. Então assim, ó, nós estamos com Não? Que envolve Palmeiras também, então se ele fosse palmeirense... dúvida, correto? Então, eu quero chamar um dos corintianos de fora, que nós já eliminamos, que vai fazer uma pergunta que só corintiano vai saber responder. Traz a Alessia. Traz a Alessia. Vem cá. Volte na repescagem. Ajude-nos! Aí ele é palmeirense. Aí ela é palmeirense, é muito bom mesmo. Ela que é a palmeirense. Que pergunta que só um corintiano saberia responder? Qual o jogo mais roubado do Corinthians? Porra, caralho. É pra falar? É pra falar mesmo? Assaltaram o Corinthians. Na história. E aí? Ó, só pode, assim, já deixando bem claro, muitos corintianos só falam de um jogo quando fala de... Vai falar do jogo contra o Boca. Quando é roubado, tá ligado? E aí? Pedrão? Posso falar? Corinthians e Boca Juniors em 2013. Puta que pariu! Eu tô com medo. Pô, viado, é isso que eu fico puto. Vai perguntar pro corintiano, ele vai falar o jogo contra o Boca. Vai perguntar pra mim, mano, que sofre igual um condenado com a arbitragem. Eu vou falar 4 bilhões de jogos. Vai tomar. Se chegar no Brasileirão de 2011, específico, fazer um recorte, eu falo mais de 10 jogos. Eu já puxo votação. Ele não é palmeirense. Eu já puxo votação. Ele não é palmeirense. 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 Alessia, muito obrigado. Você tirou nossa dúvida. Mano, Ele não é palmeirense. vocês querem puxar? Nossa, Sim. Quer falar o seu jogo roubado? Agora veio na cabeça esse do Boca mesmo, que é do Amarid já é... Amarillo. Colocou o nome do juiz, velho. A realidade é que nenhum dos dois é Palmeiras. Vou fazer uma pergunta então pra finalizar, porque tá muito difícil. Eu quero entender pra vocês, em poucas palavras, o que é ser Corinthians. Corinthians é uma paixão. Acho que o Corinthians é um time que sempre que alguém que em campo joga com raça, com emoção, ele representa a gente. Quando o Corinthians ganha é uma festa, quando o Corinthians perde a gente parece que é uma vitória do Corinthians, porque a gente celebra sempre quando o time o Corinthians é uma paixão. O Corinthians é como se fosse uma família. Então, supondo, quem não conhece amor, o Corinthians é como se fosse o amor, porque o Corinthians... Meteu um poema aí no final. Pedrão, o que é ser Corinthians? Cara, ser Corinthians é ter raça, não desistir até que o juiz apite, é apoiar até o final e é isso, é sangue nos olhos. Moleque, eu acho que não vai ter mais como. Acho que chegou o momento da gente decidir. Quem decidiu, decidiu. Tá em dúvida, vota em alguém aleatório, mas só sobrou essas duas opções. Eu vou puxar. Agora é pra decidir quem que é o palmeirense. Quem é o palmeirense. Tem que voltar a geral aí pra eu falar quem eu acho que é, porque pra mim o palmeirense não tá ali. O cara que tá mentindo o tempo inteiro. Tá muito difícil. Nesse momento, eu acho que não é nenhum dos dois. Pra ser sincero. Eu ainda vou com aquilo que eu fui desde o início, eu vou votar no Cauã ainda. O Cauã começou muito mal, mas ele pode ser um cara que começou a acompanhar futebol recentemente. O Pedro falou que o mais triste foi o rebaixamento quando ele era muito novo. O Nilmar, que assim, eu não sei se ele pegou muito. O Roger, pior jogador, não sei se foi aquele bagre. Por isso, pra mim, o Pedro é o palmeirense. Gente, como o Paizão tava falando, eu acho que o Cauã começou mal, mas eu acho que ele se recuperou. Pô, pior que o Roger Então, do Corinthians foi bagre, pô. Sim, na verdade eu acho que não é Pô. nenhum dos dois, mas entre eles aqui o Cauã com certeza é Corinthians. Então Pedro seria o palmeirense. Seguinte, eu acho que todo mundo se provou muito bem, tá?
onde a gente testou, as coisas que a gente perguntou. Eu tô muito em dúvida, cara. O Cauã, eu comecei 100% de certeza que ele era Corinthians, depois eu tinha certeza que ele era palmeirense e agora eu já tô em dúvida. Mas o meu voto é o Pedrão, é o palmeirense. Pra mim, senhoras e senhores. Pra encerrar, quando você entrou, Cauã, pô, eu falei assim, mano, você é Corinthians, pai. Você é o mais Corinthians dos 5. Foi desenrolar, falei, pô, talvez ele não seja tão Corinthians assim. Falou, não sou tão fanático, tá ligado? Sou novo, falei, calma aí, tá certo isso aí? Tá certo isso aí, mas beleza. Conforme foi andando as coisas, você foi se desenvolvendo ali, perdendo a timidez, foi bem. Mas, mano, pô, eu acho o Pedrão muito sólido também, mano. Por isso meu voto hoje não vai fazer diferença, porque já tá decidindo por maioria, mas vai ser no Cauã. Boa. 3-2. Então, 2 pro Cauã. É isso. Tá bom, calma aí, não revela. Primeiramente, vamos bater palma pros caras. Jogaram muito. Primeiramente, obrigado. Foi o primeiro quadro aqui do nosso programa, então isso aqui foi maravilhoso, tá? Mas enfim, vamos pros finalmente. Quem é o palmeirense? Por favor, dê um passo à frente. Aí, foram bem. Pô, mas vídeo difícil, mano. É que o moleque deu uma deslizada ali no final que possibilitou descobrir. Mas o vídeo difícil, mano. Eu não confiei. É a maior cagada. A gente acerta como equipe. Caraca, mano. Eu sei, moleque. Que pica, mano. Ó, salva de palmas pros caras mais uma vez aí, ó. Seguinte, ó, então a gente volta tudo, vamos de cá pra lá. Vocês vão contando as suas histórias, né? O Pedrão, por último, que ele é o palmeirense. Era tudo verdade, é muito Corinthians, é isso aí mesmo, como é que é? Você tá todo mundo aí? Não, no meu caso é tudo verdade mesmo. Eu saí mesmo de cueca com meu pai na rua, a gente comemorou muito o time do Corinthians. Da hora. Cauã? Eu sou pro Corinthians pra caramba, não perco um jogo. Meu Deus, cara. Não perco um jogo do Corinthians. No começo tu tava meio assim, o que aconteceu? Tava nervoso? Tava meio assim, nervoso. Tava nervoso. Rodrigo me enganou legal. Vou falar pra vocês, eu sou um grande fã de futebol, acompanho futebol de cima a baixo, o mundo inteiro, mas o Corinthians é a minha paixão da vida. Tô lá todo jogo. Valeu, paizão. E acho que não sei do que seria minha vida sem o Corinthians. Pô, da hora. Legal demais. É tudo verdade que eu falei. Eu nasci no Corinthians, ele une as pessoas. Ele uniu muito eu e meu pai e, tipo, não tem explicação. Eu amo. Tudo que eu falei é verdade, eu até faço vídeo de Corinthians pra internet lá. Chama Fiel Debate. Xingo lá o jogador quando joga mal. Mano, eu acho que eu já vi esse menor, mano. Tá ligado? Só que não passou pela minha cabeça, mas agora que ele falando, eu tô com a pulga atrás do faço orelha. vídeo de curiosidade e vai jeito dele. de verdade. Entendeu? Sigam o brabo, né? Não tem jeito. Posso falar uma coisa? Eu sabia que ele era corintiano, porque quando a gente tava lá dentro, a gente falou assim, imagina se o Yuri Alberto veio entrevistar a gente, ele, cê é louco! Agora Esse é bravo. Pedro Então, agora. e aí, palmeirense fanático, Não, não, gente. disse que o Palmeiras não tem mundial. E outra coisa, fez o Poropopó, cantou música. Pra voltar pros amigos depois dessa. A gente vai ter que negociar depois pra cortar umas partes. Ó, o moleque se entregou pelo vídeo. Não, mas, pô, eu menti tudo, lógico, mas tem muita coisa que, por exemplo, eu só inverti. Por exemplo, minha mãe era corintiana e virou palmeirense por causa do meu pai. Por exemplo, eu era zoado na escola, mas eu não era zoado por palmeirense. Os corintianos que me zoavam, sabe? O Nilmar nada a ver. Então eu ia invertendo as histórias que de Agora, um ponto que pra mim foi ele falar que o dia que ele mais sofreu foi quando o Corinthians foi rebaixado. Pô, você com a cidade, você sofre, você chora. Moleque, mas a dor que você sente depois que você entende algo ruim que tá acontecendo, ou seja, você precisa ter mais idade, pô, não tem como, mano. Não tem como, Fato. entendeu? E com 6 anos você não Pô, ficou triste, né? difícil. Nem um pouco. Mas de fato eu tenho essa memória de ver o Felipe chorando, triste. Assim. Entendeu? Dá pra ter um flashback, assim. Por exemplo, eu tenho um flashback do próprio Pedrinho, que hoje é presidente do Vasco, pô, chorando, tá ligado? Copiosamente. Pô, tipo, eu tenho essas memórias. Só que ao mesmo tempo, tipo assim... O jogo mais marcante dele também foi 2017 contra o Palmeiras. Eu falei, pô. Então, Até na hora que ele falou ali ali do jogo mais roubado, eu olhei pro Digo ali fora e só falei, a Marília. A gente se olhou pra aquele árbitro que fez aquele roubo histórico, né? Sim, com certeza, cara. Então, mano, olha, primeiramente agradecer. Mano, eu não consigo citar qual... Tipo assim, se eu parar pra falar de jogos que o Vasco foi muito prejudicado, eu acho que eu fico aqui anos, né? Pode falar, qual time? E aí eu, bumba, tá ligado? Tem um bagulho que, merda, isso, mano. E aí também, ó, cada um aqui, mano. fala suas redes sociais também, vai estar lá aparecendo, então... Instagram, Celcinho_AS. É pedro.galval02.
Cauã ZN. Digo _ Piccolomini. Leca Faustino. Pior que eu parei pra pensar agora, de bate pronto assim, de roubo. Pô, contra o Corinthians teve um gol, mano, um gol de mão do Jô, viado. Bagulho inacreditável. Vai tomar no... Já na Neoquímica Arena, pô, eu lembro na Libertadores de 12, pô, foram 2 jogos, né? Foi 0x0 o primeiro e 1x0 o segundo. Mas no primeiro teve um gol anulado, tá ligado? Teve um gol anulado. E o juiz levanta a bandeira. Só que, tipo assim, na Globo eles dizem que foi impedimento, na ESPN eles dizem que não tava, porque o Emerson Sheik tava caído lá no outro escanteio, e aí o Bandeira não viu. E aí ficava nesse debate. Até hoje, tipo, tem essa discussão. Pô, se for pegar contra o Santos, eu lembro de um jogo na Vila, no Brasileirão 2011, que eles anulam um gol do Diego Souza, moleque, inacreditável. Pô, contra o Palmeiras tem mais recente, que eles anulam um golaço do Paulinho Paula. Então, tipo assim, mano, se for por cada time eu sei, viado. E aí é uma merda, né? O meu é Rô Garcia Maga e o da minha página é Fiel Debate. Finalizamos o primeiro aqui. Então, primeiramente, mais uma vez, palmas aqui. Eu queria convidar aqui o Cauã para fazer a abertura do próximo vídeo, fazer a chamada do próximo vídeo. Então vem pra cá, rapidão. Galera, se inscreve, dá o like, Aí, compartilha, ativa o sininho, né? E compartilha nas redes sociais. E vai Palmeiras. Não, jamais. Vai, Você Corinthians. sabe das coisas. Pô, ficou muito bom o vídeo, velho. Agora, eu quero ver quando é que vai... Qual vai ser a frequência? Qual vai ser a frequência dos vídeos? Quero saber... Porque, mano, agora que embicou, começou, vai ter cobrança, filho. Canal no YouTube é igual o time de futebol. Se você não corresponder, a torcida cobra, entendeu? Toda segunda-feira, eu quero ver agora se vai ter... Quem não é vascaíno? Quero ver. Eu quero ver.